Bom dia, irmãos. Que bom receber todos vocês em mais um EBD online. Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, para receber mais dele nessa manhã. Então, que bom que você está aí. Eu já aproveito para você convidar mais pessoas. 9h03. Talvez alguns dormindo, mas desperta o pessoal aí para a gente poder fazer esse momento aqui com Deus. Hoje teremos uma aula abençoada, mas antes eu queria orar junto com você para que esta aula possa render em nossos corações. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos no Senhor nesta manhã, Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que os nossos corações e mentes estejam abertos a Ti, para que o Senhor fale, Deus, a nossos corações, e que sejamos cheios de conhecimento, de sabedoria que vem do Senhor. Nós te agradecemos e abençoamos cada um que está aqui conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E hoje temos uma presença maravilhosa, queridíssima pela igreja, que eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de ouvir essa irmã trazendo o estudo dessa manhã. Então, já vou chamar aqui na tela a nossa querida vó, irmã Penha, não sei como vocês chamam, mas olha que linda que ela está hoje. Bom dia, irmã Penha. Bom dia, meu amado. Tá todo mundo te vendo agora, hein? Então, eu já vou sair da tela, vou sair daqui, vou deixar você à vontade. Aí dá bom dia e dá a sua aula, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. Fica à vontade. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É com grande prazer que eu fui convidada para falar alguma coisa sobre a evangelização. Muito obrigada, meu pastor Leandro, ao Thomas e à Beatriz. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é sobre evangelização. Mas antes da gente saber o que é evangelização, nós vamos saber o que é evangelizar. O que é evangelizar? É falar as boas novas, é falar a mensagem anunciada pelo cristianismo, né? Então, isso vem a evangelizar. Agora vamos passar para a evangelização. O que é evangelização, né? Evangelização traduz pregar o evangelho. O evangelho fala de Cristo, de nossas necessidades, de nosso bem-estar. O evangelho fala de como somos pecadores e seremos condenados sem Jesus. Não há conforto ou massagem do ego que o evangelho não confronta. Irmãos, eu tenho experiência de quando eu logo me converti, eu tinha aquele ardor no meu coração de fazer evangelismo, né? Então, de evangelizar, de falar. E eu trabalhava num lugar que muita gente, a metade dos nossos colegas era kardecista e outras religiões. Então, eu me batizei, fiquei com aquele ardor de Cristo e pegava os folhetinhos e entregava na mesa dos meus colegas. Um dia, eu passei, tinha um chefe nosso, e eu entreguei um folhetinho a ele. Ele falou, você está me entregando folheto? Eu sou crente. Eu falei, você é crente, mas você nunca me falou de Jesus. Como é que você, sendo crente, sabendo que nós temos essa necessidade de ouvir a pregação do Evangelho, de ouvir de Jesus, então você nunca falou para mim? Ele ficou muito chateado, eu pertenço a uma igreja há muito tempo, mas eu não tinha abertura para isso. Eu falei, mas nós não vamos esperar que o púlpito missionário fale, nós somos verdadeiramente missionários. Então, a evangelização traduz apresentar o Evangelho. O Evangelho fala de Cristo, não das nossas necessidades, do nosso bem-estar. O Evangelho fala de como somos pecadores e seremos condenados sem Jesus. Não há conforto ou massagem do nosso ego que o Evangelho não confronta, né? Então, a gente fala assim, eu quero ser missionário. O Evangelho é para todos.
mas é bastante provável que não saibamos o que estamos fazendo. Os conceitos são extremamente confusos em nosso meio, a começar por cremos que o Evangelho é um programa e não um estilo de vida. O Evangelho é um estilo de vida. Todos nós somos missionários. Todos nós temos a sabedoria para falar do Evangelho. Nunca diga, eu não sei evangelizar. Uma palavra, um folheto, uma conversa com um amigo, né? Então, nesse estudo, vamos esclarecer alguns conceitos que possamos ser evangelistas, a partir de uma cultura de evangelismo onde só honra e glória esteja só o evangelho seja pregado para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho, queremos ser evangelista, a primeira coisa que nós temos que fazer é nós nos convertermos. Né? Temos uma boa atitude, sabemos como nos proceder, sabemos como estar diante da nossa comunidade, porque senão não adianta eu falar de Cristo se eu não der o meu testemunho. O meu testemunho tem que ser na minha escola, no meu trabalho, no meu condomínio, no meu bairro. Quero que todos saibam que eu tenho Cristo. Eu quero que todos recebam Cristo, mas que eles saibam primeiro que eu tenho Cristo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, temos que saber uma limpeza na nossa vida, saber nos traduzir, saber nos lidar com isso, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: seria muito legal se todos nós disséssemos que evangelização é um ensino, um anúncio, a proclamação do Evangelho, a mensagem de Deus que nos conduz à salvação, que objetiva a esperança, a meta de persuadir, converter. E observamos bem, será que muitas das nossas doenças que maculam a igreja não começam nesse conceito? Né? Como é que eu vou... Existem pessoas que foram batizadas sem demonstrar que foram convertidas. Então, pelo Evangelho, pelo meio do Espírito Santo, existem pessoas que dizem que foram alcançadas, mas sem Evangelho ter sido pregado. Existem pessoas que chamamos de crente, mas não foram ensinadas acerca da metade de Deus. Nossos conceitos errados têm produzido uma falta de evangelismo e falsa salvação. Isso é muito sério. Precisamos rever nossos conceitos, e isso que podemos a partir de agora. Então, o ensino, né? O ensino de evangelização é a última instância a pregar a palavra, mas não somente a pregação do púlpito, como é comum pensamos. Pensamos, vamos evangelizar através do púlpito, vamos convidar um amigo para ir para a igreja, e a pregação da palavra serve para expor o evangelho de forma didática. Portanto, pregar a palavra é uma essência, ensinar sobre o evangelho. Eu tenho, às vezes, eu fico pensando que como as pessoas são crentes numa família, são crentes numa comunidade, são crentes no seu trabalho, e nunca falaram de Jesus. Então, isso assim, me dói, porque eu tenho vontade que todos sejam salvos. Eu tenho vontade que todos aprendam sobre Cristo, né? Então, nós somos extremamente apegados ao púlpito. Aqueles que pregam e dizem, ressentimos nossos evangelismos alguns dias da semana e algumas pessoas, quando, na realidade, a nossa vida deveria ser o púlpito, e cada crente um próprio pregador. Eu não preciso sair para a praça pública com a Bíblia na mão, gritando, falando, pregando. Não, meus irmãos, nós possamos pregar o Evangelho dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, dentro do nosso condomínio. É tão bom quando a gente passa, uma pessoa fala, vai um crente aí, olha, essa aí é crente de Jesus mesmo. Então, é muito bom quando você ouve alguém falar assim, obrigado por você ter me dito essa palavra, né? Então, irmãos, Jesus ensinava as pessoas. Em Mateus 5, 1, 2, ele falou sobre as bem-aventuranças. Se os irmãos pudessem abrir a Bíblia em Mateus 5, de 1 a 2, Jesus está falando da bem... E Paulo definiu o seu ministério pelo ensino
em 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo, o que ele falou? Ele foi constituído pregador e apóstolo. E você tem ensinado a quem? Para considerar isso em nossas vidas, é preciso responder duas questões. Sua vida está alinhada ao Evangelho? Você conhece o Evangelho? Para você fazer uma evangelização, para você falar de Jesus, para você falar, você tem que conhecer, você tem que saber, você tem que seguir, para depois a sua vida ser um evangelho. Né? Então, se sua vida não estiver alinhada, não haverá qualquer crédito na sua palavra. Ah, ele me falou do evangelho, mas ele rouba. Ele me falou do evangelho, mas ele calunia. Ela me falou do evangelho, mas ela é fofoqueira. Irmãs, vamos pensar nisso, né? Então, não seja pedra de tropeço na vida do ímpio, para escandalizar. É algo duramente criticado na palavra. 1 Coríntios 8, de 9 a 13, de modo que não terás condição de ensinar se tua vida não condizer com o evangelho. O evangelho é puro. O evangelho é feito, é uma nova mensagem. E nós possamos crer nisso, que nós possamos estar alinhada a isso. Né? Do mesmo modo, é necessário que saibamos que o evangelho. Ninguém crerá em ti se você não crê. Porém, para crer é necessário conhecer. Se eu não conheço, eu não posso falar. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não conheço, não sei, né? Então, o evangelho também, ele seja o limite do que deve ser apresentado quando mensagem, porque, de fato, a Bíblia é uma história que traz a mensagem da salvação. Eu quero que todas da minha família se salvem. Eu quero que todas da minha família conheçam Jesus. Eu quero que todas da minha família saibam quem é Cristo. Eu fiquei muitos anos casada, meu marido não se converteu assim de pronto, mas, graças a Deus, com a doença dele, ele aceitou Jesus, ele creu na palavra, nós conversávamos junto, nós oramos junto. Então, por isso, às vezes, essa pessoa fala, você ficou viúva, mas você está tão feliz. Eu falei, sim, feliz por um grande momento. Eu sei que meu marido teve a salvação, porque ele recebeu Cristo como seu Salvador, através da palavra, através das ações, através do meu proceder. Então, possamos ser assim, irmãos, né? Podemos manter uma espinha dorsal do Evangelho, estabelecendo conhecimento para 4 pontos essenciais: o Deus, o homem, Cristo, e a resposta da criação é a queda, redenção e consumação. Essa espinha dorsal é a que chamamos de sã doutrina. Aí vamos perguntar: quem é Deus? O que é a queda? Quem é Jesus? O que é a salvação? Por que precisamos ser salvos? Como respondemos o chamado da salvação? Né? Então, nós temos aqui os objetivos do Evangelho. Né? Significa não ter violência ou força, mas com amor e carinho você vai incomodar as pessoas, vai insistir nisso. Mais que isso, vai participar da vida delas com este fim. Assim, não só a transferência intelectual do conhecimento, mas a prática diária do amor se torna a melhor prova do Evangelho. Eu não posso forçar a ninguém, nós não podemos forçar ninguém a receber a palavra de Cristo. Nós não podemos forçar a ninguém contundentemente para falar de Cristo, mas com amor, carinho, você vai iniciar, incomodar as pessoas. Elas vão ver em você aquilo que elas não têm, né? Aquele cheiro de Cristo que transborda a nossa vida. Então, também nós temos aqui, falar, mas ela se converteu, não pode ir numa festa, não pode ir no churrasco, né? Aquele que rezam comida, e aquele culto onde fazem a aspersão de cabeça, ou do seu sobrinho, ou daquele seu parente, né? Mas
Nós temos que ir, a participação aqui não é de comunhão, mas com o objetivo de levar o evangelho, tudo com decência e ordem, deixando bem claro aquilo que falta. Então, o objetivo bem definido em nossa mente é deixamos de esperar o programa de missões, mas cada pessoa que se relaciona conosco se torna um campo missionário, porque queremos que todos sejam salvos. Persuadir. O que é persuadir? É convencer. Em Mateus 28, 14 e Atos 19, 26, nós temos o que Paulo falou. Paulo diz que procuramos convencer as pessoas para que sigam Jesus. Então, considero isso útil a palavra persuadir, pois ela nos guarda de um erro persuadismo, não manipulamos, não vamos manipular, ou conversão. E não somos nós que produzimos arrependimento ou conversão. Quem trabalha em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence, ele que nos faz que nos tornamos cristãos. No entanto, a verdadeira conversão é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo toca em você através da palavra. É tão bom quando alguém fala uma palavra fala com você, alguma coisa que traz a sua felicidade, alguma coisa que te alegre sobre o Evangelho. Eu tenho, graças a Deus, um consolo muito grande com Cristo. Então, a persuasão não se dá limite à palavra, pode caber na nossa inteligência, mas muito compreende como verdadeira escritura e tampouco foram convertidos, porque para quê é necessário ter fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você crê, se você olha, se você sabe, mas não tem a fé, não adianta nada. A fé vem de Deus, vem do Espírito Santo que através do seu coração. Muita gente conhece a Bíblia de folha, de Gênesis Apocalipse, mas não acredita, acha que aquilo é uma historinha, né? Não, a palavra de Deus fiel a nós. Desse modo, nós não persuadismo com base no sentimentalismo, não persuadismo com uma meia-luz e um prelúdio de fundo, não persuadismo agradando as necessidades, manipulando o desejo dos homens. Não há limite aqui o próprio Evangelho, não há. Irmãos, é muito bom ouvir a palavra, é muito bom que nós ouçamos a palavra, não deixamos só para os missionários, para o púlpito, vamos sair falar com o nosso vizinho, vamos falar de Jesus, né, o que Jesus falou. E eu com isso, eu não quero nem saber, eu quero, se eu estou salva, minha família está salva, que os outros que não me importem, né? Então, algumas questões perniciosas acerca do evangelismo, em especial o que tem ocorrido em nossas igrejas, ou nos quais nos afetaram, em suma. A forma como o evangelho é ensinado reflete em todo o resto, se a fundação for areia, todo o prédio cai. Vocês já viram, irmão, na televisão, aqueles prédios que caem, que se destrói todo, porque a fundação não estava firme, era areia pura. Então, com peso, com o tempo, aquilo rebenta, aquilo cai tudo. Então, o foco da pregação do ensino passa a viver apenas de acordo com a moral, não levar uma vida centrada no Evangelho. Segundo, os não cristãos são induzidos a pensar que se encontram bem em estado de perdição. Verdade, o pecado chamou do pecado. Se você está querendo, mas tem o baile ali, o baile funk, eu vou, mas eu vou para dançar, não quero fazer nem saber o que tem isso, por que isso, né? Então, a palavra que o inimigo mais quer, e aí? Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Tem sim. Os não cristãos são induzidos a pensar que se encontram bem em estado de perdição. Aí não tem nada a ver. Eu posso ir, posso fazer, mas nós, como temos a palavra do Senhor, temos crido no Senhor, nós temos que ter a responsabilidade de estar evangelizando, de estar falando, de estar visitando, né? Visitando um irmão que está se afastando,
nós temos essa preocupação com as outras vidas. A igreja batiza a pessoa não crente, mais tarde não cristãos se tornam livres da igreja, e eu conheço. A igreja se transforma na subcultura do monominalismo, e eu conheço. Né? Então, verificou algum ponto referente à nossa igreja? Nós temos assistido isso na nossa igreja? Será que temos pensado no evangelismo de maneira errada? Será que não somos apenas um clube de empático por Jesus ou de espírito ativista? Então, a conclusão da nossa leitura de hoje, né? Nem programas, nem eventos, o desejo que tenhamos em cultura do evangelho, onde qualquer relacionamento se torne um campo de missões. Quando pensarmos assim, excederemos em muitos objetivos de qualquer atividade ligada ao evangelismo. O problema é que talvez não saibamos o que é evangelismo, e a partir das premissas apresentadas, talvez o buraco seja mais embaixo, seja maior. Talvez não saibamos evangelizar porque não sabemos o evangelho. Temos que saber o evangelho, temos que ler a Bíblia, temos que conhecer, temos que pesquisar, temos que perguntar quando não sabemos, né? É tão bom quando a gente faz uma pergunta e é respondida de maneira que cabe à nossa vida. É muito bom isso, né? Então, há muita desculpa para não apresentar o evangelho. Verificamos na nossa igreja a pessoa doente, com diversos equívocos e contradição, motivo pelo qual os conceitos apresentados devem ser absorvidos imediatamente. Na próxima aula, trataremos de questões mais práticas acerca do evangelismo. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja, quando o pastor fala, já aconteceu isso comigo, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. A pessoa está procurando lá no Velho Testamento. Às vezes nós estamos procurando, vamos procurar Gênesis, está procurando lá em Apocalipse. É falta de conhecimento, falta de leitura, falta de aplicar a leitura na nossa vida diariamente, né? Então, desse modo, que o eterno Deus, nosso Pai, possa nos dar entendimento e sabedoria para que possamos superar nossas falhas e cumprimento com o chamado. É muito bom, meu irmão, a gente saber falar, a gente saber evangelizar, dá um prazer maravilhoso quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa presta atenção, essa pessoa quer mais e quer mais. Não vamos deixar só para o nosso pastor, para os missionários, a nossa evangelização. Vamos falar, irmãos, daquilo que Deus tem falado, anunciado, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Não só a palavra, mas o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso testemunho. É muito bom, meus irmãos. Eu fico feliz em falar com vocês hoje, muito feliz em saber que nós estamos trabalhando no evangelismo, na evangelização, nós estamos trabalhando em prol a Cristo. Muito obrigada, meus irmãos, um grande bom dia e a paz do Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs. Saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus. Muito bom tê-los aqui participando dessa aula tão abençoada. Irmã Penha, quero te agradecer pela aula, pela sua disposição. Muito obrigado pelo seu amor e serviço à obra do Senhor. Nós temos algumas perguntas, eu creio, irmã Penha, e eu vou ler, vou fazer para a senhora, e a senhora pode responder. Caso necessite de algum complemento ou qualquer outra coisa assim, eu estou aqui também para ajudá-lo, tá bom? Ok. A primeira pergunta, nosso irmão Thomas colocou: o que efetivamente, biblicamente, significa ser pedra de tropeço? Qual o limite de não se tornar outra pessoa por causa daquilo que os outros pensam a respeito? Então, ele está perguntando aqui com relação ao que é ser pedra de tropeço. Foi uma parte que a senhora falou sobre
estar presente no meio daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, estar comendo junto delas. Então, como não ser pedra de tropeço ali para aquelas pessoas, como conviver com elas? Então, explica um pouco isso. Pastor, o problema é, eu creio que pedra de tropeço é o nosso testemunho, é o nosso comportamento. Se eu for evangelizar uma pessoa e essa pessoa saiba que eu vou para uma festa, um baile, eu vou dançar funk, eu vou beber cerveja, eu vou me embriagar, eu estou servindo pedra de tropeço para aquelas pessoas que eu possa falar do evangelho. Que testemunho que eu estou dando? Né? Eu acho que meu testemunho vale muito mais do que qualquer palavra. Sim. Interessante que a Bíblia ela não nos condena de estar com as pessoas, porque se você observar, a Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas a ideia do texto ali é armar uma tenda e ficar no sentido de ser como aqueles que não conhecem a Cristo são. Ou seja, viver como se Cristo não existisse para mim. Eu falo que sou um cristão, mas vivo como se ele não existisse. Isso. Mas a Bíblia vai mostrar que, em contrapartida, nós não devemos se assentar, ser como eles são. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia diz que nós temos que ir até as pessoas. É um imperativo, né, que aparece no texto. Vão por todo mundo e pregue o evangelho. E a ideia não é ir, a ênfase do texto não é ir pelo mundo, mas é pregar o evangelho. Ou seja, onde estiver, com quem estiver, eu vou ser luz do mundo e o sal da terra. É interessante que Jesus ele se assentava com todo tipo de gente. Ele entrou na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Os publicanos, na época, eles roubavam dinheiro. Eles cobravam impostos do Império Romano, mas eles adicionavam ainda altos valores para conseguir um dinheiro extra para eles. Eles roubavam. Jesus vai na casa dele, Jesus está com ele. Jesus ele se assenta com pessoas e conversa com pessoas que ninguém dava atenção na época, como, por exemplo, crianças. O texto de Mateus capítulo 18, que vai falar sobre a pedra de tropeço, ele está fazendo uma alusão aos pequeninos, e ele está dizendo, ai de quem causar escândalo para os meus pequeninos. E quem é esses pequeninos? Antes o texto fala das crianças, e ele está apontando as crianças no sentido de pureza, no sentido de uma consciência, não com a ausência do pecado, porque todos nós somos corruptos, mas de pureza mesmo de mente. E Jesus conversa com mulheres. Ele tinha duas grandes amigas, que era irmã do seu grande amigo Lázaro, Marta e Maria. Jesus, em João capítulo 4, ele está junto de uma mulher samaritana. E na época as mulheres não eram benquistas e os judeus não podiam conversar. E principalmente as mulheres não podiam conversar sozinhas com homens que não fossem seus maridos. E ela estava lá, e Jesus conversa com ela, e samaritanos tinham uma briga histórica muito grande. Era como se fosse os judeus com a raça misturada. Ele quebra todos os paradigmas para mostrar que nós temos que estar inseridos no meio das pessoas para que elas vejam em nós, tanto naquilo que falamos quanto na forma que vivemos, o evangelho de Cristo. O problema hoje é que virou moda ser um cristão ao ponto de que qualquer pessoa diz que ama e pertence a Deus, mas a sua vida é muito distante disso. Você vê igrejas aí com muitas pessoas, mas muitas vezes poucas delas são convertidas. E a gente acaba criando uma igreja, acho que foi a última fala da senhora, uma igreja com pessoas que não vivem o evangelho de Cristo. Simplesmente vão ali porque acostumaram com aquilo, porque a cultura que ela está inserida aponta ela para isso. Eu lembro que todos os meses eu ia numa igreja lá em Belo Horizonte chamada São Judas Tadeu, uma igreja muito grande. E agora eu não quero falar mal de religião nenhuma, mas só para explicar, eu ia porque era o dia de São Judas Tadeu. Minha mãe me levava, minha avó. Só que aquilo não causava mudança nenhuma no meu coração. Porque eu simplesmente ia porque, se eu não me engano, no dia 28 de cada mês é o dia de São Judas Tadeu, e a gente ia.
E, em contrapartida, eu ia na igreja evangélica com minha mãe e fui por 8 anos porque simplesmente minha mãe mandava eu ir. Não porque Cristo havia invadido meu coração, porque eu ia. Então, muitas pessoas estão numa religião, ou na igreja evangélica mesmo, participando, mas esse evangelho não fez sentido na vida dela e por causa disso ela não faz sentido na vida dos outros. Temos mais perguntas? Temos. A irmã Beatriz pergunta para você, irmã Penha. Me sinto insegura de falar de Jesus, do evangelho. Será falta de conhecimento? Ainda estou no leite? Maturidade e falta de vivência? Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, pastor. Pode repetir? Tá. Ela falou assim que ela fica com um pouco de timidez, de vergonha, assim, não se sente muito segura para falar de Jesus para as pessoas. Aí ela pergunta: será que é porque eu não conheço o evangelho direito? Será que eu estou só no leite ainda, não tenho um alimento mais sólido? Será que falta maturidade e vivência no evangelho? O que pode ser isso, essa insegurança de falar sobre Jesus? Eu já tive essa insegurança também aonde eu trabalhava. E, às vezes, também, quando eu estou com algumas amigas que não são cristãs, eu tenho essa insegurança, porque, geralmente, nós estamos, apesar de que nós conhecemos a palavra, eu tenho medo de chacota. Tem gente que, quando vai ouvir uma palavra e fala alguma coisa, você vem com esse discurso fajuto, isso já aconteceu comigo, né? Uhum. Então, a gente fica meio receosa de saber, de ouvir uma resposta dessa. E não é, nem às vezes, nem é falta de conhecimento. A gente fica meio, sei lá, nem sei explicar. Fica meio sem graça de falar numa reunião da pessoas não crentes, para não ouvir, às vezes, uma resposta que nos faça ficar chateada, aborrecida. E, às vezes, a gente se prende por isso, não fala, às vezes perde até uma oportunidade, porque tem essa timidez. Sim. E muitas vezes também, irmã Penha e Beatriz, algumas pessoas, porque assim, quando nós fomos salvos, quando nós fomos alcançados, nós fomos por uma mensagem. É interessante que até aqui na revista a irmã falou também sobre a questão do significado do evangelho, o que é evangelização, e aqui na revista fala sobre a questão dos apelos. Toda igreja batista, na sua maioria, tem os apelos, né, que as pessoas vão à frente, levantam a mão, e os apelos, eles foram, essa forma de apelo foi criada no final do século XIX, e os apelos, eles foram, século XVIII e XIX, eles foram criados por um homem chamado Charles Finney. Na verdade, outros irmãos faziam isso em encontros em zonas rurais, metodistas, batistas, presbiterianos faziam isso, mas propriamente Charles Finney, que era um presbiteriano. O que ele pensou? As pessoas precisam ser confrontadas para que elas possam ser mudadas por meio da fala de quem está pregando. Aí elas levantavam a mão, iam na frente, ele chamava do banco dos ociosos, ansiosos, banco dos ansiosos, quem estava com ansiedade. Aí ia, sentava naquele banco e ele subentendia que aqueles eram os convertidos. Isso era muito bom, porque a igreja poderia fazer um trabalho depois com essas pessoas, poderia fazer um discipulado mais forte, mas por outro lado, foi muito ruim também, porque o apelo ele pode causar uma falsa sensação de salvação. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes pregações são feitas e são proferidas que não tem nada do evangelho. Então você senta na igreja, o pastor abre a Bíblia, quando abre, lê um texto e fica contando história, falando, não apresenta o evangelho, não apresenta o plano de salvação, não fala sobre Cristo, e no final ele diz: quem aqui quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí a pessoa vai à frente e aceita Jesus, mas aí fica a pergunta: qual Jesus ela aceitou? Qual Jesus? Por quê? Porque não foi pregado sobre Jesus. Ele contou uma série de histórias, ele não falou sobre Cristo, ele usou o nome de Deus em alguns momentos, mas ele não explicou o plano de salvação. Então, qual Cristo essa pessoa converteu? Será que, de fato, ela foi alcançada pelo Senhor? Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, para ter conversão, tem que ter conhecimento do Evangelho, e o conhecimento do Evangelho é por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele é levado por meio da pregação da palavra. Pois bem, acontecendo isso, nós formamos igrejas, e quase igrejas inteiras, de pessoas não salvas muitas vezes, porque se um pregador, se líderes, se professores, se pessoas que ensinam a palavra, elas não ensinarem a palavra, você vai estar produzindo e batizando gente não salva. Quantas igrejas batizam uma série de pessoas que nunca foram salvas? Aí a pessoa fica um tempo ali, passa um tempinho, ela vai embora, nunca mais volta. Ah, será que ela perdeu a salvação? Não, porque a salvação não se perde. Mas ela nunca teve a salvação porque ela nunca aprendeu a mensagem. Aí entra a questão do evangelismo que a irmã Beatriz perguntou. Eu queria fazer essa introdução para explicar propriamente isso. Se eu não sei quem é Deus, se eu não sei sobre a queda do homem, se eu não sei quem é Jesus Cristo, se eu não sei o que Cristo fez na cruz para resolver o problema do homem por causa da queda, se eu não sei esses elementos principais, eu não sei o Evangelho. Se eu não sei o Evangelho, eu ainda não fui salvo e alcançado pelo Senhor. E agora eu falo conhecer o Evangelho no sentido amplo, no sentido da essência, no sentido não vou falar da experiência, mas no sentido de ser alcançado. Porque conhecer esses passos, até um ateu conhece, mas no sentido de conhecer algo que o transformou para transformar. É nesse sentido. Então, irmã Beatriz, se você conhece quem é Deus, o problema com relação à queda, quem é Jesus Cristo, como que ele resolve isso? Se você conhece esses passos importantes da salvação, que a revista até coloca aí no 2.2, quem é Deus, o que é a queda, quem é Jesus e o que é a salvação, se você conhece basicamente isso, você está apta para ensinar as pessoas, porque você já conhece algo que você experimentou. Aí entra a questão da timidez, da vergonha, como a irmã Penha falou precisamente, com relação às pessoas fazerem chacota, com relação às pessoas rejeitarem a mensagem. Mas uma coisa nós precisamos ter a certeza, sempre seremos rejeitados, sempre vão fazer chacota da gente, sempre o evangelho vai ser um escândalo para aqueles que não creem, sempre, porque o próprio Cristo passou isso, tanto é que ele foi pregado na cruz. O que a gente tem que pedir para Deus? Ousadia, tem que pedir para Deus a coragem para poder falar, não ser chato, não ser inconveniente, não chegar em todo lugar, que eu conheço gente que já vai com a Bíblia debaixo do braço para qualquer lugar e só fala sobre Deus, 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 Deus. Isso aí é pecado também, porque tem que ter um equilíbrio. Mas ser luz aonde estiver, e quando tiver uma oportunidade, como a irmã Penha falou muito bem no trabalho dela, que ela teve a oportunidade de entregar o folhetinho, e a pessoa até era cristã e nunca tinha falado nada, quando tiver uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. E quais são as oportunidades? Por exemplo, num velório. Velório, eu prego para muitas pessoas, porque no velório as pessoas estão ali pensando sobre o quê? A vida e a morte, o outro lado. É um momento muito importante. Por isso que a Bíblia diz que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. É um momento que você chega e que você pode levar a palavra. O momento em que a pessoa está ali com um problema familiar, com um problema no trabalho. Deus te coloca ali como luz para quê? Para levar o consolo, para levar o conforto e para apresentar o evangelho para essa pessoa. Então Deus dá muitas oportunidades para nós. A gente não precisa ser inconveniente. O que a gente precisa é só estar atento para as oportunidades que o Espírito Santo de Deus dá para a gente. Temos mais? Thomas. Irmã Penha, mais uma pergunta para a senhora. Como iniciar uma abordagem com alguém sobre Jesus de forma correta? Primeira coisa que a gente tem que saber é falar quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele veio ao mundo para nos salvar. Então, Jesus veio. E nós temos muitas oportunidades de falar de Jesus, né? Temos a oportunidade de saber que ele morreu por nós na cruz, morreu por amor a nós. Ele teve a condição de não ir para a cruz, mas ele quis mostrar
a nós o amor que ele tinha por nós. Então, eu quero dizer o seguinte, falar de Jesus é uma coisa tão maravilhosa, tão bonita, tão gratificante, que a gente não sabe nem, às vezes, como terminar de falar dele. Né? É muita coisa que tem que falar. Nós sabemos que ele é o médico do médico, sabemos que ele é o nosso Salvador, nós sabemos que ele é o nosso Redentor, nós sabemos que ele nos dá alívio, força, coragem, ele é nosso. Então, eu acho assim, falar de Jesus, quando eu começo a falar de Jesus, eu não quero terminar. É muito difícil você faltar tantas coisas, botar um ponto final nas coisas que Jesus tem nos dado, tem feito por nossas vidas e tem nos abrido nosso coração para isso. Então, é difícil falar, né? Eu falo de Jesus, mas na hora vem tanta coisa, que eu fico pensando como é que ele sofreu tanto por nós e nós não temos a coragem de falar dele. Amém. Mais alguma pergunta? Algum irmão deseja perguntar? Enquanto isso, então, esperando aí mais alguma pergunta, eu queria dar uma palavrinha muito rápida com relação a algo muito importante relacionado à evangelização também. E o que é isso? É algo que o Mark Dever, que é pastor da Igreja Batista em Capitol Hill, e essa revista é baseada nos materiais da Igreja Batista lá nos Estados Unidos, ele vai falar que a igreja precisa criar uma cultura de evangelização. E o que é isso? Muitas vezes a igreja fica esperando eventos de evangelização. Vamos marcar no domingo 2 horas da tarde, nós vamos sair pelo bairro evangelizando. Nós podemos fazer isso? Podemos, devemos fazer isso. Mas muitas vezes nós ficamos esperando eventos de evangelização para evangelizar. Aí o Mark Dever vai dizer assim, a Bíblia mostra isso, que, na verdade, a igreja tem que ter uma cultura de evangelização, ou seja, cada irmão precisa ter a consciência de que, aonde ele estiver, ele é um evangelista. Não é um programa que nós fazemos de evangelização, mas a igreja em si ela é evangelizadora, porque evangelizar é levar as boas novas. E o próprio Cristo disse aos seus discípulos para irem pelo mundo inteiro. Então, aonde nós passamos, nós evangelizamos. Nós gostamos muito de usar uma palavra, uma expressão, que pregue com a sua vida. Nós falamos isso. Pregue com a sua vida, mostre com a sua vida. Mas nós temos que mostrar com a nossa vida e também com a nossa palavra. Porque não é só uma questão de sermos bondosos. Não é só uma questão de fazer o bem, de ajudar o próximo, não é só isso, de princípios éticos e morais. Porque tem pessoas que não servem a Cristo, que são pessoas, na ótica humana, e agora eu não estou falando com relação à visão bíblica de depravação do homem e de maldade na construção do homem pós-queda, mas são pessoas bondosas, são pessoas que ajudam, são pessoas que fazem doações, são pessoas que não fazem mal para os outros, que não falam mal dos outros. Então existem muitas pessoas que são assim, muitas, e que nunca pisaram o pé na igreja e que não acreditam em nada. A questão não é só, então, mostrar com a nossa vida. A questão é mostrar com a nossa vida, mas também com a nossa palavra. Por quê? Porque as pessoas são alcançadas não é pelo nosso modo de viver, mas pela palavra que proferimos, evidenciada na forma que vivemos. Então não é simplesmente a minha forma de viver, não. É aquilo que profiro, ou seja, o evangelho que ensino, vivenciado no meu dia a dia. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo que Timóteo deveria cuidar de si mesmo e da doutrina, porque assim ele salvaria tanto quanto ele, quanto aqueles que te ouvem. Você salvará a si mesmo, quanto os que te ouvem. Você pode ver isso lá, 1 Timóteo 4, se não me engano, verso 16. Se você observar isso, fica bem evidente
Porque Paulo diz, cuida da vida, do seu testemunho, mas cuida também da doutrina, daquilo que você fala, daquilo que você ensina. Vida conectada com aquilo que eu falo. Então eu não posso só falar e não viver, e eu não posso simplesmente viver e não falar. Então temos que criar essa cultura. Algumas vezes a gente acha, só o pastor tem que pregar para as pessoas se converter, ou o líder de evangelismo tem que fazer a evangelização e montar os meios para evangelizar. Não, nós precisamos fazer isso, todos nós. E por que muitas vezes não fazemos? Uma série de questões. Ou por desconhecimento do evangelho, ou por desconhecer também como iniciar isso. Então, por exemplo, você pode evangelizar se tem vergonha de falar com as pessoas, você pode fazer como o avô da minha esposa fazia. Ele faleceu tem 1 mês. Como que o seu Walter fazia? Todos os dias pela manhã ele mandava um devocional no grupo do WhatsApp e no particular. Todas as manhãs ele mandava um texto, uma palavra pequena e uma oração. Ele escrevia. Todo dia ele mandava. Todo dia. Era a forma de evangelismo. Ele não estava frente a frente com a pessoa, mas ele estava ali evangelizando. E mais do que isso, ele fazia essas coisas, mas ele também ajudava os outros. Ele trabalhou muito tempo num abrigo que tem aqui em Vila Velha chamado João Calvino. Trabalhou muito tempo cuidando de gente em situação de rua. Ou seja, ele mostrava com as suas palavras, muitas vezes sem estar no microfone ou pessoalmente, mas ele mostrava com a sua vida também. Então isso é muito importante, a gente criar uma cultura de evangelismo na igreja. Aí entra mais uma vez aquele problema que eu disse no início. Muitas vezes existem muitas pessoas na igreja que ainda não foram salvas, então ela vive uma vida toda errada, toda torta, e ela não vai evangelizar mesmo. E aqui eu não estou falando para quem tem vergonha ou tímido, é diferente. Eu estou dizendo para gente que precisa ser alcançada pelo evangelho mesmo, que está vivendo a vida toda torta, uma vida promíscua, mas é membro da igreja, foi batizado, muitas vezes é até líder da igreja. Então a gente precisa primeiro ser resgatado pelo evangelho, para depois resgatar pessoas por meio dele. Temos mais perguntas? Fim de perguntas. Irmã Penha, não temos mais perguntas. A irmã quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma observação? Eu só quero agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz em ter sido convidada e quero cada dia mais estar fiel ao Senhor, quero cada dia mais poder falar mais de Cristo e pedir a Deus que nos guarde, nos abençoe, que Ele nos dê o livramento, né? Meus irmãos queridos, eu amo muito vocês e estou muito feliz. Bom dia, meu pastor, bom dia, Thomas. Que Jesus esteja sempre conosco, nos direcionando as nossas vidas, nos ensinando a ser melhor, nos ensinando a falar mais dele, né? Cada dia mais eu quero estar assim diante dele. Muito obrigado, queridos. Irmã Penha, o irmão Carlão, ele colocou para a senhora aí, ó, bom dia. Como sempre, irmã Penha sendo relevante e abençoadora. Obrigado, ele disse. Eu que agradeço, Carlão, você é um amor. Muito obrigada. Irmã Marta falou assim, bom dia, glória a Deus, irmã Penha, bom te ver. Marta Solange. Amém. Obrigado, Marta, você mora no meu coração. O irmão Cacaio falou assim, obrigado pela aula, irmã Penha. Obrigado, Cacaio, você é meu filho do coração. A Giane colocou, obrigado, irmã Penha. Obrigado, querida. Deus abençoe você. Irmã Penha, Deus abençoe muito a vida da senhora e continue usando a vida da irmã para a glória do nome do Senhor. Abençoe sua casa aí, sua família. Manda um abraço aí para todo mundo, tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço. Pastor, estou esperando sua visita, hein? Deixa passar a pandemia. Tá, com certeza vou ter a oportunidade de visitar a irmã, assim como os outros irmãos também. Não vejo a hora de fazer isso. É verdade, mas já tomei a segunda dose, vou esperar mais um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou ir para a gente bom dia, tomar um suco, tá bom? É mesmo. Tchau, queridos. Tchau. Irmãos, nós estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a vida dos irmãos pela presença e no próximo domingo nós vamos estudar a lição 6. Não deixe de participar, tem sido uma bênção.
esse novo formato em que podemos tirar dúvidas, tem sido uma bênção para nós. Hoje à noite nós temos o culto, como todos os domingos, às 19 horas. Lembrando que as nossas atividades estão suspensas, atividades presenciais. E elas estarão suspensas até o dia 19 desse mês, 19 de abril. Nós estamos seguindo o decreto do governador do nosso estado. Então vamos obedecer esse decreto. É lógico que podemos decidir se queremos ou não estar, mas vamos seguir esse decreto, que estamos em risco extremo, e com sabedoria nós também decidimos, eu, o corpo diaconal, os demais líderes, de continuar suspensos para preservar a vida dos irmãos. Vamos ter muito tempo pela frente, muito tempo para cultuar junto, para abraçar uns aos outros, mas esse é o tempo de ficar distante. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 3, é tempo de estar perto e é tempo de estar longe. Nós estamos nesse tempo de ficar longe uns dos outros. Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Quero só lembrar os irmãos também que na próxima semana nós vamos ter, no final de semana, um momento muito legal. Hoje à noite a Selma vai estar explicando para os irmãos acerca de um período de oração que vamos ter entre nós. Então a Selma à noite vai explicar e eu peço que você participe do culto para poder ouvir essa explicação, para que participe também. Nós já vivenciamos isso há pouco tempo, vamos fazer também de um formato diferente, mas vamos fazer para abençoar a vida dos irmãos, para sermos abençoados pelo Senhor. Quero convidá-los nesse momento a fechar os seus olhos, nós vamos orar, e depois da oração vocês fiquem em paz, guardados e cuidados pelo Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos, bendizemos, glorificamos o Senhor e agradecemos por tudo o que fez por nós, tanto hoje quanto sempre. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia. Obrigado porque começamos tão bem aprendendo tua palavra. Abençoe a irmã Penha. Continue sustentando a tua serva, dando saúde para ela, dando sabedoria. Abençoe a sua família, todos que moram ali na sua casa, todos os seus familiares. Cuide deles, guarde-os, livre-os do mal. Que eles possam ver na vida dela a presença de Cristo e que eles possam amar a Cristo assim como ela ama. Abençoe cada pessoa que está aqui e as suas famílias. Nos guarde e nos livre de todo o mal, Deus. Nesse tempo tão difícil que a gente está passando, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos livre desse vírus maldito, Deus. Livre os nossos familiares. Leve a cura para aqueles que estão doentes. Nós te pedimos isso, Deus. Leve o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Tenha misericórdia, ó Deus. Nós não conseguimos fazer mais nada por nós mesmos. Nós pedimos a tua intervenção. Obrigado por tudo. Nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Que